Reis, capítulo 2. Isso, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2. Como você ficou um bom tempo de pé, esse relógio está marcando 8 horas. Pode ir até as 10? Esse relógio está uma benção. Tem que trocar. Eu não posso mais subir escada, apesar de ser tentado. Mas eu vou pedir para alguém trocar esse horário. Amém? Então, rapidinho, irmão, nós vamos ministrar. É duro falar, ministrar a palavra de Deus rapidinho. Eu tenho um negócio com isso, mas tenha paciência, por favor, que você precisa tomar uma santa ceia hoje. Em nome de Jesus. Amém? Segunda Reis, capítulo 2 em diante, do versículo 1 em diante, começa dizendo assim: todos encontraram? Amém. Segunda Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1 em diante. Pode mesmo assentado com temor e tremor. Diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram juntos para Betel. E Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o teu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. E desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar aos céus o teu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não deixarei você ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou um manto, enrolou com ele, bateu nas águas, e as águas dividiram, e os dois atravessaram o chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que você pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por um cavalo de fogo, que os separou. Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais ver, Eliseu pegou as suas próprias vestes, rasgou ao meio, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas com um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, Deus. Mais um mês, Pai. Mais um dia nós comemorando aqui, ó Deus, a tua morte, a tua ressurreição, a tua vinda. Mais um dia, Deus, nós aqui, ó Deus, num culto celebrando, ó Pai, num culto mesmo num tempo difícil, num tempo de trevas, nós encontramos alegria em nosso coração, porque a nossa alegria não vem do dinheiro, nossa alegria não vem de dívidas, nossa alegria não vem, Pai, de trabalho, nossa alegria vem do Senhor, Pai. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa alegria, e é no Senhor que nós encontramos esta alegria, esta força para celebrar, ó Pai, este culto de santa ceia, Pai, em nome de Jesus.
Obrigado por esta noite, Pai. Que a Tua palavra, Deus, venha, Senhor, nesta noite como um bisturi de cirurgia, Pai. Que ela faça uma operação dentro da alma, do espírito, do corpo de cada um de nós, Pai. Que tire toda dor, Pai. Que cure, Pai. Que feche as arestas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que fará em nome de Jesus. Use esse pequeno pregador. Que a Tua palavra, Deus, seja profética e que ela vá e produza o resultado pelo qual o Senhor enviar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga comigo assim: Eliseu recebeu porção dobrada. Vira para esse irmão do teu lado, pergunta para ele se ele tem coragem de receber. Amado, para entendermos essa palavra, nós precisamos um pouco compreender algumas questões. E eu quero aqui rapidamente dizer para você que o ser humano, nós, seres humanos, nós somos dotados da razão. A razão é o que nos capacita a pensar. A razão é o que nos capacita a tomar decisões ou a analisar. É interessante porque o uso do cérebro, o uso da nossa mente, condicionalmente nos capacita, é a capacidade humana de raciocinar. É incrível isso que estamos falando aqui. E eu vou lhe dizer por quê. Porque também o Senhor, quando Ele fala conosco, Ele fala aonde? No Espírito. Então entendemos que o Espírito do ser humano também, ele representa a inteligência, o raciocínio, o intelecto humano. O espírito do ser humano, ele representa também, está representado pelo intelecto, pela inteligência. Mudando de assunto agora, indo para o coração. O coração, ele também é conhecido por ter suas emoções, seus sentimentos, também é representado pela alma. É interessante tudo isso que estamos falando. Porque o coração tem todas as suas emoções e seus sentimentos. Em toda a Bíblia que temos lido, nós não temos encontrado que Deus venha salvar o espírito do ser humano, que Deus venha salvar o corpo do ser humano. Mas a Bíblia diz que teme aquele que tem poder de jogar o seu espírito no inferno, o seu corpo no inferno, não, a sua alma no inferno. Quando João também foi entrar com o Tiago ali em Samaria, e ele disse: quer que eu ore que venha fogo e extermine todo mundo? E Jesus respondeu dizendo: eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar a alma de todas as pessoas. Você vai compreender o que nós estamos falando aqui. Muitos de nós, irmãos, nós queremos nos comunicar com Deus por meio do coração, por meio da alma, por meio de emoções e sentimentos. Muitos de nós temos choros de crocodilo diante do Senhor algumas vezes. Choramos diante do Senhor, mas levantamos ali e continuamos com as mesmas práticas que continuávamos antes. Ou seja, é só um momento de emoção, é só um momento de sentimento. E o que eu vou lhe dizer é real. Assim como você chora em alguns filmes que você assiste, depois passou, esqueceu. Então muitas pessoas procuram comunicar-se com Deus por meio de emoções, e a comunicação está errada. Deus não é coração, Deus é Espírito. Amém? Quem o adora, é importante que o adore em espírito e em verdade, que Deus é Espírito. Então é importante que a pessoa tenha uma comunicação com Deus através de seu Espírito. Aliás, o Espírito Santo revela no seu Espírito. É a sua emoção que atrapalha, os seus sentimentos que atrapalham. E muitas vezes nós queremos nos comunicar com Deus por esses meios errôneos, por meios errados, por meio do corpo. Algumas pessoas acabam se flagelando a si mesmo para haver uma comunicação com Deus. Não, irmão, a comunicação com Deus é uma só. É espiritual. Não é pelas emoções. Não é do muito gritar. Não é do muito joelho no chão, apesar de ser importantíssimo, e eu dobro meu joelho quase que todos os dias. É necessário. Mas a comunicação com Deus é aqui, ó, espírito. É muito profundo, é muito dentro do ser humano. É interessante porque, pensando nisso, Sérgio, quanto mais o ser humano é ansioso, perturbado, atormentado, entristecido, magoado, ferido,
Quanto mais ele tem essas questões e N questões mais, significa que a sua vida espiritual para com Deus, a sua comunicação para com Deus, a sua comunhão para com Deus, ela está debilitada. Porque essas coisas interferem, a emoção interfere. E aqui nós entendemos, porque a maioria das vezes da minha vida que eu errei muito, eu di voz, eu escutei a voz do meu coração. Foram as vezes que eu mais errei na minha vida. E o ser humano, quando ele escuta a voz do seu coração, a sua emoção, os seus sentimentos, é o momento da vida onde ele mais erra. Significa que ele deixa de ouvir a Deus, que fala no espírito do ser humano. E o momento que mais nós erramos, analisa para você ver, são momentos que você deu voz, ouvido para o teu coração. E a Bíblia fala um monte de coisas sobre isso, né? O coração é enganoso, protege teu coração, e uma série de fatores que revelam o coração. E eu entendo aqui, pastores, o motivo por que hoje as pessoas começam coisas e não vai adiante. Casam-se e descasam-se. Têm filhos e os filhos não têm uma estrutura familiar, não têm uma base familiar, porque ouviram o seu coração. Você tem que ouvir o que Deus fala. Deus fala no seu espírito. Todo ser humano é dotado de espírito, corpo e alma. E eu falei as representações para você. Então não vá por aquilo que você sente. Você nunca vai encontrar na Bíblia dizendo assim: bom, onde tiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Não fale em sentimento, fale em certeza absoluta, em inteligência, em intelecto. Deus está aqui, Jesus está aqui. Não fala que eu tenho que sentir. Não fala que eu tenho que plantar bananeira, coisas assim. Não. Aonde vós estiverem, eu estarei no meio de vós. É afirmação. Não fala de sentir. Mas muitos de nós buscamos sentir coisas. Buscamos sentir. Vai ter cultos que você não vai sentir nada e Deus está aqui falando com você. Você vai sair dizendo: puxa, mas eu não senti nada. É que Deus não quer que você se acostume com sentimentos. Deus não quer que você construa o seu alicerce espiritual fundamentado em sentimentos. E não estou dizendo isso, dizendo que você tem que ser mal. Não. Estou falando em comunicação com Deus. É interessante o que eu estou dizendo, porque quando Jesus começa a explicar aquela parábola do semeador, lembram dessa parábola? Ele comparando com o reino de Deus, o semeador, e começa a esparramar semente, cai no caminho de pedra, de espinho, um caminho ruim, e no versículo 19 ele diz assim: e todos que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, ele não fala para sentir, e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então Deus começa tratando conosco nas feridas que está contido aqui, na alma, no peito, no coração. Deus começa tratando conosco, curando aqui, tratando aqui de nosso ser, irmão. Mas também ele fala que todo aquele que ouve a palavra e não pensa, não raciocina, não para, não pega sua Bíblia, não anota, não marca e fala assim: eu quero ver o que o pastor estava falando. Não pensa, não insiste. É isso que a Bíblia está falando, e não sou eu. A Bíblia está falando sobre isso. Encontre outra interpretação e vá brigar com Deus, porque foi essa que ele me deu. Ele está dizendo que todos que não compreendem a palavra, está dizendo assim: bom, essa palavra acho que não era para mim, né? Acho que era para fulano que estava lá, o meu vizinho. Acho que era para o vizinho que está aqui, mas ele não veio, eu que vi, mas não é para mim. Todos que vêm, ouvem a palavra e não compreendem, vem o maligno e arrebata. Eu vou dizer para você que existe uma luta muito grande contra a nossa vida, irmão. Existe uma batalha muito grande contra a nossa vida. E essa batalha não é travada de uma maneira onde nós possamos se alimentar bem, não é de uma maneira onde nós possamos não tomar Coca-Cola ou fazer propaganda da Coca-Cola. Não. Essa luta é uma luta onde Paulo nos ensina isso, e presta atenção no que você vai ouvir, meu amado. Mesmo militando na carne, nós brigamos na carne. As nossas armas não são da carne,
são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quem que constrói essas fortalezas? O arqui-inimigo da igreja do Senhor. E tudo que Ele quer que você faça nessa noite é que você não pense, que você não raciocine, que você pense que esse é mais um culto que você vem, que esse é mais de uma santa ceia, que isso é mais de uma reunião, é mais de uma celebração, é mais de alguns louvores, é mais de uma vez o pastor de mão quebrada, e o Sérgio, e mais alguém, a pastora, e mais pastores. Não, irmão. O que o inimigo quer é que você pense que isso aqui é mais um culto comum, e não é. Não é. Se você tiver ou não tiver, eu vou dizer para você, o diabo tramou para matar você e ele não conseguiu, porque ele queria roubar, matar e destruir tudo na sua vida. Ele não conseguiu, porque você está na igreja hoje aqui. Aleluia! Aleluia! E tudo o que ele quer é que você não pense, que você não raciocine, que você não busque na palavra de Deus. Porque ouvindo a palavra e não compreendendo, vem quem? Vem anjo? Vem quem? Vem irmãos? Não. Vem o maligno. Lê lá em Mateus. Lê todo o texto. Não vou dar endereço para você ler todo o texto. Você vai ver que vem o maligno e arrebata o que foi. É interessante. Por que será, Mauro, que o inimigo trama tanto para que nós não venhamos a pensar? Por quê? Por que será que ele trama tanto para que nós não venhamos a usar nosso entendimento? Por quê? Tudo que o inimigo quer que você nesta noite, você sinta que o culto está demorando, você sinta a Santa Ceia tem que terminar logo, você sinta a pressa desse ciclo fantástico, você sinta sono, você sinta fome, tudo que ele quer que você sinta, nada. E quem pedir você de pensar? Quem pedir você de raciocinar? Porque a partir do momento que você senta, você para, medita, você pensa, raciocina, você vai conhecendo a verdade de quem você é. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, às vezes, você espera uma luta tão acirrada, você espera um exército do inferno contra você, e de repente a trama é só para que você não pense. É só para que você não use sua inteligência. É tão simples, né, Sérgio? E você mesmo começa a impedir de ser tudo aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Olha para esse irmão do teu lado e fala assim: a partir de hoje, está mudando tudo aqui dentro de mim. E aplauda esse Deus em nome de Jesus. O grande problema do século XXI, irmão, é que nós temos profetas para todo lado. Tem profetas que brotam como milho, né? Tem profeta, tem líderes para todo lado, não é verdade? A realidade é que nós temos unção nessa época, porque Deus, o que Ele prometeu, Ele cumpre. O Espírito será derramado em toda a carne. Promessa do Senhor através de Joel. Tem acontecido, mas tem faltado esta palavra aqui, ó: moral. Moral. É pesado o que estão falando, né? Porque tudo que o inimigo faz é não deixar eles pensarem. E talvez alguém ache que pela posição que está pode fazer o que quer. E é interessante porque quando falamos de Elias e Eliseu, Elias cometeu, pelo menos assim que temos entendimento, que conhecemos um pouco, Elias fez 7 milagres. Agora Eliseu, ele pede algo para Elias e ele fala assim: eu quero fazer o dobro, eu quero porção dobrada do que você fez, eu quero do teu espírito profético sobre a minha vida. E Eliseu fez pelo menos 13 grandes milagres em vida. O último foi miraculoso, o último foi espetacular. O último, ele já estava só os ossos, fazia tempo que ele já tinha morrido, estava só os ossos numa cova, teve uma guerra, morreu alguém do exército ali, e alguém pegou aquele homem do exército, falou: tem um buraco ali, joga ele no buraco. Jogaram o menino morto no buraco. O menino: pô, vocês vão deixar aqui? Ressuscitou. A unção de Deus na vida de um profeta, irmão, ela não morre quando ele morre, ela alcança gerações, alcança a vida futura. O que
você faz hoje, quando você dizima numa igreja, quando você faz jejum, fala porque eu sei que estou dizendo. Alcança a sua geração, alcança seus filhos, alcança a sua história em nome de Jesus. E quando esse profeta teve grandes conflitos, Elias, e ele entrou num contexto de vida tão triste, Márcio. Ele entrou numa confusão tão grande, venceu mais de 800 profetas. Ele, com o fogo de Deus, ele teve um momento em que ele falou para o povo: vocês devem ver, ficam cocheando entre dois deuses, vocês precisam tomar vergonha na cara, vocês precisam ver quem vocês adoram, ou é Baal ou é Deus. E ele fez um buraco, encheu de água, uma seca, a água valia ouro. O profeta faz coisa que ninguém acredita ou dá valor. Só Deus lá em cima dá. Só Ele que faz. Só Ele que olha e fala: está fazendo o que eu pedi para fazer. Mas de repente, numa ameaça, é interessante isso, como que a pessoa entra nesse conflito que eu estou dizendo para você. A pessoa, por uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, ele corre, entra numa caverna, e naquela caverna você vai ler o texto, ele começa a fazer essa oração: Senhor, não tem mais ninguém, eu quero morrer. Mas olha que coisa mais idiota. Porque se ele quisesse morrer, por que fugiu de Jezabel? Jezabel queria matá-lo. Então chegasse para ela e falar: pode me matar, eu quero morrer. Mas ele, imagina, ele usou as emoções dele. Ele deu voz para o coração dele. Quando damos voz para o coração, irmão, fazemos coisas que queríamos nunca ter feito. A comunicação de Deus pelo Espírito do ser humano, porque Deus é Espírito. E você conhece a história, hoje apareceu para ele, tocou ele, e ele voltou para o lugar, voltou valente. E Deus mandou ele ungir alguns homens, entre esses homens Eliseu. Eliseu não era qualquer pessoa, Eliseu era um menino rico, ele tinha 6 ou 12 juntas de boi, 6 juntas de boi. 6 juntas de boi é alguém rico, 12 juntas de boi é milionário. E esse menino agora estava com a junta de boi, ele mata os bois quando Elias chega para ele, ele não pensa, ele não dá vazão para o coração, ele não fica assim: ah, mas peraí, e a minha faculdade, o meu trabalho, mas peraí, como é que eu vou fazer? Não, quando Deus chama Eliseu através de Elias, ele, ó meu amado, ele vai. Ele só pede para deixar os bois, para ver os pais. Ele mata os bois, pega aquela carroça, faz uma fogueira, promove ali uma festa, um churrasco, porque ele está dizendo assim: ó, nunca mais esse negócio aqui, ó, vai voltar a me perturbar, porque estou começando uma nova vida em Cristo Jesus, e eu não quero mais viver essas coisas que eu vivi no passado. Foi por isso que ele queimou e matou aqueles bois. Ele não queria mais aquela vida, ele queria uma nova vida, e ele começou. E a Bíblia é interessante, porque é o texto que nós lemos, ele começa dizendo que ele foi para um lugar. Você lembra o primeiro lugar que ele foi? Um lugar chamado Gilgal. Por que Deus faz essas coisas para a gente? Ele poderia atravessar direto e ir lá para o Jordão, né? Mas Deus fez ele passar em Gilgal. Gilgal tem um nome que é traduzido, significa no hebraico, removido. Também tem outras coisas que podemos colocar aqui na questão de Gilgal, tratando com a carne, negar a carne. Então você vê que quando Deus chama o profeta, Deus precisa tratar com ele. Deus levou ele em Gilgal. E quando ele chegou nesse Gilgal, Gilgal foi o lugar onde os israelitas, a nuvem parou, a coluna de fogo não tinha mais, os anjos não vinham mais pôr o pão, e os israelitas estavam acostumados. De repente eles falaram assim: não precisa mais de Deus, irmão, fica tranquilo, não precisa mais desse negócio de igreja, não, fica de boa. Nós mesmo vamos plantar aqui, plantaram, eles colheram, fizeram na Páscoa, eles começaram a fazer as coisas da vontade da carne deles, deram ouvido para o coração. Gilgal, os israelitas fizeram isso, parou a nuvem, parou o fogo, parou o milagre, se acostumaram como natural. Irmão, vou dizer uma coisa para você, e falo na autoridade do Espírito Santo de Deus, para esta igreja crescer, para crescer em Tatuí, nós
precisamos parar de nos acostumar com o natural. Você tem que viver o sobrenatural de Deus. Trata com o teu coração, trata com tua carne, trata com você, irmão. Mas não viva mais o natural. Bom, se tiver 10 portas de emprego, uma é minha. Se não tiver nenhuma, Deus coloca uma empresa, coloca uma porta, dá a chave na sua mão e fala para você: abre, porque eu sou Deus e estou montando uma porta só para abrir para você passar. Sobrenatural, irmão. É o que nós precisamos, viver o sobrenatural de Deus. Precisamos voltar a isso e parar de ser acostumado. Ah, bom, eu tenho um carro, então eu não vou tomar chuva. Para de viver o natural. Nós nos acostumamos demais com o natural. Demais. Estamos muito acostumados com o natural. Se tiver dinheiro, vai dar tudo certo. E se não tiver? Quem é sua fonte? Dilma Rousseff ou Deus? É Deus a tua fonte, meu amado. É Deus a tua fonte. É Deus a tua fonte. É Deus a tua fonte. A soma de Deus é diferente. 2 mais 2 para mim e para você são 4. Para Deus, 2 mais 2 são 1000. Sabia? A soma de Deus é diferente. Está na hora de você viver o sobrenatural de Deus. Está na hora de pararmos, de ficarmos. Ah, eu estou gostando aqui de Gilgal, e eu quero ficar em Gilgal porque, afinal de contas, tem algumas coisas aqui na minha carne que eu não quero que seja tratado. Então eu estou gostando aqui de Gilgal. Vamos ficar em Gilgal? E olha que o conselho de Elias foi para que ficasse em Gilgal. Mas Eliseu não é qualquer pessoa. Eliseu não é uma pessoa comum. Ele fala que eu vou ficar aqui. Vive o Senhor, que eu me aparto de ti. Nem um minuto. Pensa numa petulância. Pensa no menino arretado. Pensa no menino. E é engraçado, Márcia, porque por tão pouco, Vânia, tão pouco pessoas deixam de seguir a Deus e pensa que igreja, analisa a igreja como se fosse boteco. Bom, está aqui, desculpe a expressão nojenta que eu vou fazer. Aqui a bebida está um pouco cara, eu vou para cá que está mais barato. Deus não age assim, irmão. Nós precisamos sair de Gilgal, mas tratado. Fala para o teu irmão, nós precisamos sair de Gilgal, mas tratado. Então, se tiver alguma coisa na tua carne, irmão, porque Paulo sofria também. Paulo dizia: há um espinho na minha carne. Eu não sei o que perturbava esse homem, mas o espinho não era na alma, não era no espírito, era aqui, na carne. Se tem alguma coisa que te perturba, meu irmão, você está em Gilgal ainda. Você precisa sair de Gilgal. É importante você sair de Gilgal. Porque senão vai passar o tempo, vai passar os tempos, e de repente você vai olhar para você passou 800 anos dentro de uma igreja, e você nunca fez nada. Você vai estar com trilha canarinha no banco, e você nunca fez nada. Você falou assim: não, é que eu gostei de Betel, ou melhor, de Gilgal, e não quis sair daqui de Gilgal. E de repente o profeta diz para ele assim: é bom que você fique aqui, porque eu tenho uma outra caminhada. Eu vou para um outro lugar. Eu vou para Betel. Fala comigo, eu vou para Betel. E o profeta, ele não vai para a sua emoção, ele não vai para o seu coração. Eliseu não é qualquer pessoa. Porção dobrada vem na vida de alguém que não é qualquer pessoa. É alguém, quando entra no culto, ele fica desesperado pela palavra, ele fica desesperado por o que Deus vai fazer. Ele não sai do culto, é uma espécie de Jacó. Ele gruda em Deus e ele não sai do vale de Jaboque até que saia mancando. Porque é sinal que Deus tocou nele. Todo mundo pode falar um monte de coisa, mas quem tocou foi Deus. Está faltando esses crentes, está faltando esse nível de intelecto, esse nível de cristianismo na nossa vida, irmão. E o menino não vai pelas suas emoções. O coração dele até doeu quando deixou o pai, quando deixou a mãe, mas ele não vai pelas emoções. Ele vai pelo direcionamento que o Espírito Santo está direcionando no espírito dele. E ele vai para Betel. Betel não é um lugar qualquer. Abraão, quando estava em Betel, ele estabeleceu o trono de Deus e ele começa a servir o Altíssimo em Betel. Jacó, quando estava ali, ele teve uma visão de Deus em Betel e ele começa a fazer uma promessa
servir. Betel é lugar de decisão, irmão. E muitos de nós estamos aqui na igreja, mas nós não temos decisão. Vai ter batismo. Eu escuto isso muito. Diz assim, Senhor, se Deus falar comigo, Deus já falou um monte. É você que não toma a decisão, você está em Betel. Você passou por Gilgal, mas você está paralisado aqui em Betel. Você não vai, porque é decisão, irmão. É decisão de cantar, é decisão de participar, é decisão de não só ser alguém que vem, mas ser participante do corpo de Cristo ativamente. Porque a Bíblia também compara o corpo de Cristo, a igreja, com o corpo humano. Não dá para dizer para a mão assim, eu estou sofrendo com isso aqui. Não dá para dizer para a mão, eu não preciso mais de você. Você não tem noção quanto eu preciso. Não dá para subir com o pé. Não dá para dizer para o pé, um preciso de você. Um precisa do outro. Você consegue falar para o seu irmão, eu preciso de você? Você consegue? Betel é lugar de decisão. Betel é a casa de Deus. É o lugar onde nós tomamos decisões. E Deus falava no meu coração essa tarde, que relutei para estar falando sobre isso, que muitos de nós estamos aqui, mas não existe uma decisão. Existe só uma fala, porque a decisão é a mais poderosa. A decisão ela é forte. A decisão é aquela palavra que sempre falamos, né? O que importa num plano, num projeto ou numa questão não é o que ela te dá de lucro, mas é o quanto você se sacrifica por ela. Está faltando decisão. Tem profeta aqui no nosso meio que não decidiu abrir a boca. Tem profeta aqui no nosso meio que não decidiu orar. Tem profeta aqui no nosso meio que não faz jejum há muito tempo. Tem profeta aqui no nosso meio que não toma Santa Ceia há muito tempo. Você vai tomar hoje. Você vai ver o que vai acontecer com você. E o conselho de todas as pessoas dizendo assim, viu, o negócio é o seguinte, fica aqui em Betel. Está sossegado para você em Betel. Você já fez uma decisão com Deus. Você não precisa mais de nada. Já escutou o conselho assim? Eu já. Jamais. Eu já. Você já fez uma decisão com Deus, não precisa mais ir adiante. Para que tudo isso? Pare com isso. São os profetas que deram conselho desse menino. É brincadeira. Por isso que eu falei para você. Há muitos líderes, há muitos profetas, tem muita unção, mas está faltando moral. Palavra de Deus. Eles que deram esse conselho. E ele fala assim, vive o meu Senhor, e não quero que vocês falem mais disso, porque eu vou atrás de Elias, porque eu sei que Deus vai derramar sobre minha vida. Você tem que entrar num culto como esse, tendo a certeza de que Deus vai derramar na sua vida, irmão. Você tem que entrar num culto como esse com uma convicção tão grande, irmão, meu Deus do céu, uma convicção tão grande que se entrar morto aqui tem que ressuscitar, se entrar cego aqui tem que ver, se entrar surdo aqui tem que ouvir, se entrar mudo tem que falar, e se entrar coxo tem que andar. Você tem que ter essa convicção, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Aleluia! Se nós cremos, isso tem que acontecer. Aleluia! Ou não há nem fé em nós. Tem que ter certeza, o menino tinha certeza. E agora Elias dá um conselho para ele, pior, falou, fique aqui porque o lugar que eu vou, ninguém merece o lugar que eu vou, fique aqui. Ele fala, mas onde você vai? Não, melhor eu nem falar o nome, fique aqui. E ele parte para Jericó. Fala comigo, Jericó. Jericó. Você já foi em Jericó? Jericó é terrível, irmão. Jericó é onde Jesus estava ali os 40 dias jejuando. Depois, no final, guarda o que eu vou dizer, viu? No final dos 40 dias o diabo apareceu para tentar Jesus. No final de semana tem pessoas que estão aqui dentro e Deus me manda falar que o inimigo vai vir no final de semana que vem tentar roubar o que você está ouvindo aqui hoje. Se protege. Em nome de Jesus. E ali quando o inimigo tentou Jesus ali, foi nas cercanias de Jericó. Aonde estava aquele cego, onde estava clamando e alguém falando de Jesus, ele, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e jogou aquela capa. Ele estava na cercania de Jericó. Josué, não preciso nem dizer para você, Josué partiu contra um lugar terrível, e ele temia, e o anjo do Senhor dos Exércitos, apareceu um anjo do exército, um capitão dos exércitos do Senhor apareceu para ele e disse para ele, parte contra Jericó. E ele foi segundo a ordem do Senhor. É interessante porque Jericó é um lugar de luta.
é lugar de batalha, é lugar de dificuldade, é lugar onde você emagrece para chuchu, porque você jejua um monte. É lugar onde você sobe monte de madrugada orar. É lugar onde você nem dorme, você vai trabalhar cansado, você amanhece orando. É lugar de batalha, é lugar de luta. Jericó é o período que você caminha com Deus, o inimigo começa a tramar contra a tua vida. Já não adianta mais não deixar você, não deixar você pensar ou raciocinar. Agora a luta é mais acirra. Vamos tentar matar, roubar e destruir. Corta teu emprego, traz uma briga no teu casamento, teu filho muda de ideia, tua filha quer ir embora de casa. Ali é Jericó. Para estar em Jericó, meu amado, não é qualquer pessoa não. E todo crente passa por isso que estou falando. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, irmão. Eu passo, você passa, todas as pessoas passaram. Estamos apenas falando de uma outra maneira. Mas todos passam. Todos aqui ou nunca enfrentaram batalhas, ou nunca vocês enfrentaram dias de trevas, ou nunca se entristeceram ao ponto de ficar chorando, ou nunca a depressão se fez companheira de vocês. Nunca. Ou nunca a dor chegou e falou: bom, eu estou aqui, agora é comigo o negócio. Vai doer muito. Nunca. Nunca a miséria ficou batendo na porta da tua casa. Nunca. Isso, meu amado, é Jericó. Jericó. Mas quem é profeta, não é profeta só dos altos. Quem é crente, não é crente só dos montes de cima, é crente dos vales também. Quem é crente, não importa se é o vale de osso seco, não importa se é o vale da sombra da morte. Quem é crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo, ele fala: vive o Senhor, que eu vou te acompanhar até lá. Certa vez na minha vida, eu fui fazer um evento. Eu amo essas coisas de evento, né? Evento parece evento, né? Mas alguém me disse assim: você precisa fazer um jejum de 50 dias. Eu falei: mas eu fiz algum jejum. E eu falei para ele assim: Deus está comigo. E eu falei para ele nessa petulância, nessa ousadia, porque o Deus que eu sirvo não é qualquer um. E eu não fui comprado em notinhas de dólar, não. Eu fui comprado por um preço de sangue. Você também. Isso para mim não é qualquer coisa. Eu não fui comprado por umas, desculpe a expressão, porcarias de ouro ou prata. Não. Eu fui comprado pelo sangue precioso de um Cristo que não tinha nenhum pecado na alma, no corpo e no espírito. Então eu falei sim com ousadia. Eu falei: se eu for no inferno, o inferno vai ter que mudar por causa da presença do Espírito Santo na minha vida, porque ele não me deixa. Mas às vezes tem medo, os cristãos de hoje têm medo de Jericó. As pessoas falam assim: ai, que luta. Mas que luta, irmão? Luta para você é sinônimo de vitória. Luta para você é sinônimo que Deus vai te fazer vencedor. Você nunca leu na Bíblia: sois mais do que vencedores. Mas algumas pessoas se acostumam com Jericó. E eles vivem lutando. Sempre lutando. Sempre em batalha. Sempre ali. Sempre vai conversar com a pessoa: pastor, não fala comigo porque estou em luta. Mas por que você está lutando? Pastor, estou lutando contra o mal. E não sai de Jericó. Eu falei pelo menos de Gilgal, irmão, onde a carne é tratada. Eu falei de Betel, onde é um tempo de decisão. Não dá para brincar com Deus. Hoje o cristianismo está desse jeito, irmão. Uma brincadeira. A pessoa, ela está assim: hoje eu sou crente, amanhã eu sou de uma outra religião, aqui eu sou de uma seita do inferno, aqui eu sou de um clube não sei das quantas. Não tem decisão. Está diferente encontrar aquelas pessoas que Paulo encontrou dizendo assim: irmãos, vocês conhecem o Espírito Santo? E eles disseram assim: mas quem é esse Espírito Santo? Vou lhe apresentar. Apresenta então. Está difícil. Está difícil. Porque quando se fala em Espírito Santo, se fala assim: ter uma vida santa. Então falamos aqui de Jericó, de batalha. Fala comigo: Jordão. Fala bem forte: Jordão. Jordão, onde começou o ministério de Jesus. Jordão, onde Elias estava, é o cavalo de fogo. Cavalo de fogo.
carro de fogo. A Bíblia que está falando, não tem cavalo de fogo não. Eu vou andar num desses cavalos. Separou Elias e Eliseu, ele entrou e subiu no redemoinho, Jordão. Então o que parece para você, Jordão? Vou lhe dizer uma coisa: Jordão é onde aquilo que nunca aconteceu na tua vida vai acontecer. Jordão é aquilo que está engavetado na tua vida, vai ser desengavetado, porque Deus vai fazer vir à existência. Isso é Jordão. Jordão é aquilo onde está travado na tua vida e não vai, nem a tranco e a barranco. E você chegando no Jordão, passando por essas fases, não se acostumando com isso, você querendo mais, e você querendo mais, e mais de Deus, tendo sede do Senhor, tendo fome do Senhor, não se acostumando apenas com o versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sombra do Onipotente, não se acostumando, o Senhor é meu pastor, quem que não sabe isso daí, mas conhecendo toda a Bíblia, a palavra de Deus, conhecendo quem é o Cristo da Bíblia, conhecendo Deus da Bíblia, sabendo quem você é. Aí você passa todas as fases. Não se acostume em nenhuma delas. E não se acostume no Jordão também. Porque você só vai se acostumar na presença daquele que é todo poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então quando ele chega em Jordão, que significa aquele que desce, as coisas se engavetou. O ministério de Jesus começou. E tem pessoas que estão aqui dentro da igreja hoje aqui, que tem ministério, está travado o seu ministério. Na sua casa, talvez você faça que nem eu fazia. Pregava para as roças, pregava para as melancias, pregava para as abóboras, pregava para as pedras. Eu fazia muito isso daí. Eu me sentia o cara mais estranho do planeta Terra. E era mesmo. Porque Deus só chama, Deus tem uma paixão por gente estranha, gente. Talvez tem gente aqui que lê a Bíblia, você prega para você mesmo, você medita e Deus te dá revelações. E hoje Deus quer desengavetar isso e fazer assim, ó. Fazer você ser uma bênção em tudo que você ora a mão. E isso não é só na vida espiritual, é nos teus negócios, é na tua vida profissional. Talvez alguém aqui sofra igual eu já sofri na vida. Não tinha ninguém que me contratava, e quando me contratava, minha esposa é testemunha, era no máximo 5 meses. Eu fiquei porque insisti e lutei para ser o melhor funcionário da empresa e ninguém tinha como me mandar embora. Mas eu tinha contado, era 5 meses e me mandava embora. Era sofrimento. Mas de repente o negócio deslanchou. Cheguei no Jordão. E ó, fala para o teu irmão, você precisa chegar no Jordão. E nessa noite de Santa Ceia, meu amado irmão, você que não tomou decisão, você tome. Você que está acostumado com a sua carne, você que gosta de assistir alguns vídeos esquisitos pela internet, meu irmão, deleta esses negócios do teu Facebook, irmão. Deleta esses negócios do seu celular, irmão. Gosta de atender números que ligam e é números privados, eu vou te dar um conselho, não atenda. Não tenha parte com isso, não ouça o teu coração. As meninas que estão aqui gostam que mulher é por cantar, as meninas que não são casadas, amém? É por cantar, fala, me perdoe até essa maneira de falar. Não dê ouvido para o teu coração. Não dê. Os meninos que estão aqui, se cuidem, irmão. Não dá ouvido para o teu coração, não. Veja o que Deus tem, veja o que Deus quer. Ouça o que Deus fala para você. Em nome de Jesus. E você nessa última Santa Ceia, vamos ser arrebatados? Mas você nesta Santa Ceia, irmão, trata com tua carne. Se tiver que pedir perdão, vai pedir para Ele. Agora. Em nome de Jesus. Se você não tomou nenhuma decisão séria na tua vida com Deus, você gosta de vir à igreja, gosta de participar, é bom demais, mas não funciona assim. Quando eu chegar no céu, a primeira pergunta que Jesus vai fazer para mim, eu falo, e aí? Cadê o Sérgio? Eu falo, o que eu tenho com o Sérgio? O Sérgio é pastor dele. Não é brincadeira ser pastor, irmão. Os pastores que estão aqui sabem o que é isso, não é? É o que Deus vai fazer.
Então tudo isso é muito sério. Nós não queremos povoar a igreja, mas o céu. Queremos que o teu nome esteja no livro da vida, irmão. Se você não tomou decisão, você toma hoje. Porque achar bonito, igreja, evangelho, achar isso, eu gosto, é gratificante, se sentir bem. Já falei um dia aqui, é só um spa. Spa você é tratado, você se sente bem. Aqui é para a gente ser tratado pela palavra de Deus, vai ser confrontado pela palavra de Deus. Se você não tomou decisão, toma hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você está em luta, eu vou te dar um conselho. Efésios capítulo 6, versículo 12. Lê e só não lê. Só não sinta. Pensa. Porque lá está dizendo, pode estar tingidos, tomai de toda a armadura do Senhor. O capacete da salvação, o escudo que apaga todos os dados inflamados do maligno, a espada, a couraça de justiça, as sandálias da preparação do Evangelho. Talvez você está na luta sem arma. E aí sofrimento. Mas também tem pessoas aqui que vai chegar no Jordão hoje. E essa segunda-feira vai ser tão poderosa na tua vida. Terça-feira você vai acordar falando em línguas, irmãos. Você nunca falou. Você nunca falou. Alguém da tua casa vai falar assim, mãe, pai, mulher, o que é isso? Que negócio é esse? Você está aprendendo alemão? Você está aprendendo que livro indígena? Não, só Deus interpreta essa língua. Porque quem fala em línguas não fala homens, fala com Deus. Tem coisas na tua vida que está amarrada financeiramente, e essa semana Deus vai desamarrar. Eu falei algumas semanas aqui sobre contrato, e é engraçado porque a palavra, ela vem para a gente, e é uma espada de uma faca de dois gumes, né? Ela vai e volta. Eu falei por 2 domingos aqui sobre contrato. Mal sabia que Deus estava falando comigo, e com você também. Então, amado, eu quero dizer para você nessa noite, creia na palavra de Deus, busque o Senhor. Mais uma vez eu vou dizer, trata com tua carne. Quem acompanha a carne morre. Trata com tua carne. Mude suas vontades. Mude seus pensamentos. Não participa mais dessas conversas. Não participa mais desses grupinhos isolados, escondidos lá no trabalho. Trata com tua carne. O chamado para mim e para você é concessão. Quando você chegar também ali em Betel, tome sua decisão. Alguém pergunta para você e Deus me manda falar porque já tem acontecido isso com alguém aqui. Deus fala, alguém chegou para você e disse assim, você é crente, irmão? Eu não sei. Eu estou na igreja, eu canto, eu não sei. Não sei o que eu sou. Toma sua decisão, irmão. Porque você é filho de um Deus poderoso. Mas Deus quer ser reconhecido também por você. Pare de ficar em luta. Se arma. E a Bíblia diz que nós temos poder de pisar em serpentes e escorpiões, que são demônios. E acabou. Agora, quando você chegar no Jordão, vão ter que comprar binóculo para te ver. Porque o que Deus fará na sua vida é tão grande. Pessoas, estou falando para todos nós aqui, os que estão lá em cima e os que estão embaixo, terão que comprar binóculo. Vou dizer assim, mas o que aconteceu com você, César? O que foi? Você vai lembrar dessa mensagem, vai falar, é que eu cheguei no Jordão, e no Jordão as coisas para mim, amém? Fala, meu irmão, hoje eu chego no Jordão. Aleluia, aplauda esse Deus em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Quero chamar a Márcia, minha esposa. Vem cá, Márcia, por favor.